Não? Paulo, Maria Armanda, entramos e começamos. Bom dia a todos, aqueles que estou a ver e os que, enfim, não estou a ver, mas bom dia a todos na mesma. Obrigada pela vossa presença. Sabem, é o que vimos, temos connosco elementos da AGAs, que é a nossa seguradora parceira. Queria dizer-vos que desde a primeira hora que a Associação de Hotelaria de Portugal se juntou a esta iniciativa. A primeira hora foi há 5 edições atrás. E porque, de facto, faz sentido perceber como é que a prevenção, como é que as empresas hoje se comportam para prevenir os riscos, o que é que há de inovador na forma como olhamos para os riscos que impactam sobre a nossa atividade, nos pilares, de facto, que estão aqui referidos. Esta situação, portanto, de pessoas, patrimónios e ambiente. Nós fomos evoluindo ao longo do tempo, eu sou parte do júri e, portanto, também sentimos que era necessário afinar alguns critérios de elegibilidade das próprias empresas, explicar melhor o que é que estas categorias, pessoas, património e ambiente referem, como é que isto é aplicável ao turismo. Não é muito evidente, portanto, achamos que o melhor era, porque queremos ter tração junto das nossas empresas, explicar o que é que estas categorias significam e que impacto é que isto tem no negócio. Ou seja, como é que eu posso diminuir não apenas o risco e melhorar a minha reputação, mas mesmo o prémio de seguro. De facto, enfim, este sorteio, digamos assim, este prémio tem várias ofertas interessantes, desde a questão de diagnósticos, à comunicação e publicidade, de facto, uma promoção, digamos assim, relativamente ao prémio de seguro. De facto, serem empresas cumpridoras, digamos assim, empresas que olham para o risco como um elemento essencial para o negócio, devem, a nosso ver, também ter referência e reconhecimento. Apesar disto, ao longo dos anos, e eu tenho visto muitas empresas de outras indústrias e áreas extraordinárias, e lamento sempre imenso que não tenhamos, porque eu sei que em todas as categorias podemos dar cartas, nós, hotelaria. E, portanto, fico sempre com um bocado de pena por não conseguirmos chegar lá. É preciso alguns arrojados, alguns early adopters, alguém que se pôs à frente, e neste caso foi de facto o Intercontinental. E temos connosco, de facto, o Vítor Silva. O Intercontinental é uma empresa premiada em Portugal, como sabem, ao nível das melhores empresas de hotelaria para trabalhar, tem uma série de reconhecimentos, e o Vítor Silva vai explicar um pouquinho melhor o que é que o levou a candidatar-se e, eventualmente, espero eu, a voltar a candidatar-se de novo. E, de facto, eu considero que é fundamental, pela importância económica, social, estratégica que a hotelaria tem, o turismo na generalidade e a hotelaria em particular, na nossa sociedade na nossa economia, que também aqui possamos dar o exemplo. E vão ver que, efetivamente, já estão bastante mais facilitadas as condições de acesso. Havia aqui algumas situações que nas primeiras edições não estavam bem afinadas. E, portanto, quer a nível de acesso, quer depois a explicação destas 3 categorias, o que é que se visa com isto e como é que vocês, olhando para isto, dizem: eu afinal já sou inovador na prevenção e não sabia, deixa-me cá candidatar-me para este efeito. É um bocadinho isto que nos interessa aqui divulgar. A questão da proteção das nossas pessoas, do nosso património, do nosso ambiente, a questão do impacto que isto tem no negócio, na reputação de cada empresa em particular e do nosso setor em geral, de facto temos connosco
para dar o exemplo de como é que foi concorrer o Vítor Silva e ainda duas pessoas ou três, aliás, da AGAs Seguros. O Francisco Erce, que nos vai dar aqui o primeiro approach com o que é de facto o prémio em si e é responsável pelas PME e Corporate do Grupo AGAs Portugal. Depois temos esta mesa redonda, ou este diálogo entre o Vítor Silva e do Intercontinental, como tinha dito, e o Paulo Duarte, que é responsável de marketing também das PMEs e Corporate, e depois fechamos com o Hugo Escolhão, que é diretor de marketing e canal e digital da AGAs, em substituição do Dr. Gustavo Barreto, que é membro da Comissão Executiva do Grupo AGAs Portugal. Isto é rápido, é uma sessão que demora 45 minutos, e o que eu espero, sinceramente, é não só que vocês concorram, mas que passem palavra para outros concorrerem. Não custa nada, é barato, aliás, é gratuito e dá milhões, no sentido de que nos dá efetivamente prestígio, reputação e vantagens económicas. Esta questão, não ponham de lado a questão da comunicação e publicidade, porque também tem impacto e temos agora um parceiro interessante nesta área. E pronto, sem mais, creio que é o Francisco agora que pega na palavra. Eu despeço-me, agradeço a vossa presença e mais uma vez, não é só por participarem na vida associativa, é também por participarem nestas iniciativas e passem palavra a outros colegas, porque aqui todos podemos ter algo a ganhar. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Eu vou passar então aqui à apresentação de apoio. Só aqui um segundo. Bom, muito bem. Muito bom dia a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade, evidentemente, de podermos tomar aqui este assunto como referência. Nos próximos 10 minutos irei tentar-vos passar aquilo que de mais importante penso ser relativamente à questão da prevenção e, nomeadamente, sempre aqui com o link ligado ao tema da prevenção na área da hotelaria. E, como tal, queria-vos dar aqui 2 ou 3 notas logo em fundo de introdução importantes. Primeiro, esta dimensão do pilar da prevenção é para nós, Grupo AGAs, e para o mercado segurador, um pilar estratégico, porque efetivamente se nós conseguirmos em conjunto evitar o número de sinistros, quer em frequência, quer em gravidade, isto tem impactos benéficos para todos, nomeadamente, como dizia há bocado a Cristina, que nomeadamente no limite até no impacto do próprio prémio, no próprio valor do seguro com que as empresas irão pagar. Portanto, quanto mais reduzirmos os sinistros, quanto mais reduzirmos a gravidade, evidentemente que também isso tem impacto no prémio. Mas, essencialmente, existem vários riscos empresariais que decorrem de a atividade estar em funcionamento. Alguns deles são extremamente relevantes, como o tema dos incêndios. Quando nós olhamos para as unidades hoteleiras e sabemos que existe o tema das cozinhas, o tema também dos quadros elétricos, o tema essencial ligado aos riscos sanitários e de saúde, como o tema da alimentação, o tema das próprias preocupações que é preciso ter com os espaços comuns, como o tema da piscina, o tema da cibersegurança. Reparem, um dado interessante é que mais de 80% dos ataques cibernéticos, eles ocorrem apenas por abertura de um e-mail. Portanto, são questões muito simples que às vezes nós conseguimos detectar e perceber que a consequência dos sinistros deriva de pequenas falhas e não de grandes falhas. E por isso é que é importante ter uma política de estratégia de mitigação e revisão constante dos protocolos de segurança. Existem outros tipos de riscos também inerentes à vossa atividade, questões relacionadas com o próprio controle das infraestruturas, o tema dos hóspedes, que tem um impacto muito grande na atividade hoteleira, o facto de o tipo de chão, a inclinação, a sinalização, tudo isso tem um impacto enorme, sabendo que quando ocorre um sinistro, nomeadamente na vossa atividade, ele pode ter repercussões ao nível da reputação das redes sociais de grande significado. E por isso é que
era importante ter isto presente, que existem uma divisão entre aquilo que é os custos diretos e os custos indiretos. Os custos indiretos valem 4 vezes mais. O que é isto? No fundo, o que estamos a dizer é que os custos diretos são aqueles custos que, quando ocorre um sinistro, neste caso, a seguradora é responsável em restituir. Exemplo prático: quando um colaborador nosso se lesiona, aquilo que é o pagamento das baixas, aquilo que é as despesas clínicas, a seguradora evidentemente repõe. Aquilo que é quando nós estamos a olhar para uma situação de degradação ou de um acidente com o património de material, a seguradora também tem a obrigação de repor o material. Mas reparem, quando olhamos para os custos indiretos, ele tem um peso maior. Porquê que estamos a dizer isto? Porque, efetivamente, damos um pequeno exemplo. Quando vocês têm um colaborador que tem muita importância na vossa proposta de valor e no vosso funcionamento da vossa unidade, um chefe de cozinha, um diretor próximo e muito importante que tem um know-how adquirido e faz a gestão da equipa extremamente eficiente. Se existir alguma situação específica com este ou outro colaborador, nós conseguimos fazer, evidentemente, a substituição da função, mas não do conhecimento, não do know-how específico daquela pessoa. E, portanto, todo o conhecimento que está ali daquela pessoa, nós não o vamos ter nos próximos tempos. Da mesma forma que, se a unidade estiver com alguma necessidade de estar parada, existem, evidentemente, mecanismos financeiros de perda de exploração e outros, mas o facto de os nossos clientes fiéis, que costumam ir às nossas unidades hoteleiras, passarem a ter que ir a outras em alternativa, pode efetivamente também causar danos para o futuro de esses próprios clientes não voltarem às nossas unidades de negócio. Tudo isto é extremamente importante e relevante perceber que, quando temos um sinistro, ele tem impactos diretos e, sobretudo, impactos indiretos. Esta dimensão da prevenção, ela não conta só com o tema do sinistrado e da empresa. Há também aqui uma preocupação em termos sociais e familiares. Nós sabemos que cada vez que existe um sinistro e de alguma gravidade, o impacto que isto causa no próprio ecossistema da pessoa, no próprio seio familiar da pessoa, ele acaba por ter impactos muito significativos, quer para os filhos, quer para a família, e isso nós temos de ter em conta também nessa dimensão. E por isso é que vale a pena apostar no tema da prevenção, porque apostando na prevenção, nós evidentemente reduzimos custos, reduzimos o tema do absentismo, mas estamos a valorizar a nossa própria marca. Uma das coisas que nós temos sentido ao longo do acompanhamento de vários clientes é que quando estamos em empresas em que existe uma política de prevenção, onde existe uma política onde diminui o risco, os próprios colaboradores sentem-se motivados em trabalhar nessa unidade. Eles próprios, muitas das vezes, há uma história que nós muitas vezes contamos, e certamente vocês já devem ter visto, que existem algumas unidades, empresas, cartazes, sobretudo em fábricas, cartazes em que dizem não temos sinistros há mais de 0 dias. E isto é extremamente engraçado quando nós vimos que são os próprios colaboradores que nos vêm dizer e querem demonstrar que vivem numa política segura. E, portanto, esta dimensão também é extremamente relevante. E quando olhamos para dimensões de investimento e retorno, reparem, é a própria Agência Europeia para a Saúde, para a Segurança e Saúde no Trabalho, que diz e afirma, através de estudos, que em cada euro investido existe de facto um retorno de 2,20 €. E, portanto, é claro que, investindo em prevenção, existe a dimensão do retorno. Eu hoje não vou ter muito tempo para me alongar naquilo que são, no fundo, as intervenções que as seguradoras, nomeadamente a AGAs, podem fazer, mas dizer-vos 2 ou 3 notas que eu penso que sejam importantes, que é, o Grupo AGAs tem uma unidade de análise de risco. O que nós fazemos é, de forma gratuita, é ir às empresas, a fazer o levantamento juntamente com as vossas pessoas, fazer o levantamento daquilo que são os principais riscos, identificar aquilo que são os principais pontos em que é necessário ter uma política de prevenção, um conjunto de recomendações que saem desses relatórios para trabalharmos em conjunto e monitorizando, sejam nossos clientes ou não, porque para nós é de facto importante nós termos este papel junto das instituições. E por isso queria-vos dar só
um breve resumo: nós acompanhamos mais de 1000 empresas de diversos setores no nosso país. Já fizemos mais de 500 intervenções no local, portanto, vamos ao local fazer o levantamento e acompanhamos a monitorização dos mesmos resultados. Publicámos mais de 4.500 estudos de sinistralidade para essas instituições e, de facto, os resultados mais macro, conseguimos perceber que apresentamos uma redução ao nível do absentismo, mas também conseguimos ter, juntamente com as unidades, uma redução daquilo que é o risco do património, daquilo que são os riscos inerentes à parte mais estrutural dos edifícios, dos equipamentos. E isso é extremamente relevante. E como tal, convidava-vos, de facto, através, evidentemente, da associação, da AHP, de nos contactarem. Nós temos toda a disponibilidade de poder fazer este trabalho também com vocês. Volto a dizer, sejam clientes da AGAs ou não sejam clientes da AGAs. Por outro lado, e na dimensão da prevenção, falar aqui do tema do prémio. O tema do prémio é a nossa 5ª edição, como há pouco estava a ser dito pela Cristina, 5ª edição já. O ano passado tivemos cerca de 200 candidaturas. O prémio visa, essencialmente, promover as melhores práticas que se podem fazer ao nível da prevenção, quer ao nível da categoria de pessoas, situações como aquilo que impacta não só o colaborador, mas também em termos de segurança para os clientes, para os fornecedores, projetos muitas das vezes que são simples, mas que têm impacto na categoria do património. Também relativamente à proteção, ao tema da cibersegurança, como já falámos, e também, nomeadamente, na categoria do ambiente. Estas 3 categorias serão premiadas e depois teremos um prémio final para o melhor projeto nacional, que no fundo é quem depois acaba por se evidenciar para além destas 3 categorias. Quem é que pode estar a ser elegível para este prémio? Ora bem, são empresas com mais de 10 colaboradores, entre 5 milhões e 50 milhões de faturação, de volume de negócio. Este prémio tem como parceiros, evidentemente, a Associação de Hotelaria de Portugal, mas para perceberem também, no fundo, o reconhecimento que este prémio tem com diversas instituições, como o ISQ, a Ordem dos Economistas, a Becotec, a Cor do Dinheiro, a CIP e a APMEI, como PET 2030, a ANI e a Câmara do Comércio. E também os nossos parceiros ao nível da comunicação, tanto a NAU como o Negócios. E isto é especialmente importante porque na premiação nós, evidentemente, há aqui um conjunto de prémios que são atribuídos, nomeadamente o selo de reconhecimento do Prémio de Inovação e Prevenção, a questão da atribuição de alguns serviços, como a análise de risco e outros, mas também espaço de publicidade, nomeadamente no canal NAU, e isso também é algo que é importante para a vossa atividade. Vou-vos deixar agora um pequeno vídeo com os melhores momentos de 2024, para terem uma ideia também daquilo que foi feito até à data.
motivou a candidatura da nossa empresa foi efetivamente, vínhamos de um histórico positivo, uma mudança também para nós positiva. Desculpa lá só parar aqui. Bom, convido-vos então, como vos disse, a candidatarem-se e passaria a palavra ao Paulo Duarte para entrevistar o Vítor e desejar-vos um bom dia e um bom resto de dia também. Paulo. Obrigado, Francisco. Olá a todos, muito bom dia. Bom dia, Vítor, como está? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito bom dia. Muito bem, meus caros. Então, eu acho que eu não diria entrevistar, eu diria mais conversar, porque na realidade é isso que nós vamos fazer. E começaria por dizer o seguinte: o objetivo desta conversa de hoje passa muito por podermos também aqui conhecer um pouco daquilo que são práticas, boas práticas de gestão do risco, neste caso e aqui na presença do Vítor, muito focadas naturalmente naquilo que é a sua área de intervenção, que na prática estamos a falar muito na área de intervenção de pessoas. Para quem não conhece o Vítor, que não é o meu caso, conhece já há alguns anos, o Vítor, na prática, é o responsável diretor de recursos humanos do Intercontinental de Lisboa. É alguém que trabalha no setor há muitos, muitos anos. Eu estive aqui a fazer uma pequena pesquisa, Vítor, não me leva a mal, mas estive a ver que já são mais de 25 anos. Dizer também que, para além de ter a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, também fez uma pós-graduação em Gestão Hoteleira. E aqui, claramente, eu começaria, se calhar, Vítor, mesmo por enfocar muito no tema dos reconhecimentos, porque, na realidade, acredito que aquilo que mova o Intercontinental Lisboa, e neste caso o Vítor, naquilo que é a sua função de diretor de recursos humanos, não seja de facto os prémios, mas estes prémios são um resultado de um trabalho que eu bem conheço, que tem sido levado a cabo pelo Intercontinental Lisboa. Eu sei que ainda agora recentemente tiveram um destaque numa empresa que é de um prémio muito interessante também, que é o Great Place to Work e o Best Place to Work. Foram também, e aqui o Vítor individualmente também reconhecido como HR Champion of the Year, ou seja, também aqui uma distinção individual, mas que representa o trabalho do Intercontinental. E Vítor, a minha primeira pergunta era muito alavancada nesta dimensão das pessoas, ou seja, sabemos que um dos focos do setor hoteleiro passa muito por encarar os recursos humanos como um dos seus maiores ativos. Eu recordo-me ter dito isto na conversa que nós tivemos há uns anos atrás, mas de que forma é que olham para esta dimensão e especialmente aqui na dimensão que lhe é tão querida, que é os recursos humanos? Porquê esta aposta tão vincada? Obrigado pela nota, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. E é um gosto estar aqui a partilhar um bocadinho então desta conversa e não da entrevista com o Paulo e com todos vocês, aquilo que eu acho importante da nossa maneira de saber ser e saber estar em hotelaria. Eu acho que mais do que os prémios ou qualquer tipo de formação, eu acho que a palavra paixão é que é muito impactante. Eu acho que hoje em dia é preciso nós estarmos verdadeiramente apaixonados, não só com o métier, que é um métier muito próprio, este hotelaria, restauração, tudo o que envolve o nosso setor de atividade. É tudo aqui muito particular, muito específico, e se nós não tivermos esta paixão de agarrar a gestão e, sobretudo, a sustentabilidade do negócio e a projeção continuada das nossas empresas, eu acho que nós não temos que começar a equacionar mudar de setor de atividade. Pronto. E, de facto, eu acho que nos dias que correm em hotelaria, o maior ativo, o maior património que nós temos dentro das nossas paredes, dos nossos edifícios, são as pessoas. Nós não corremos muito riscos hoje em dia e que assim continue com a falta da procura. Não corremos, se calhar, aqui muitos riscos com aquilo que é a falta do interesse ou dos proprietários ou das companhias a quem estamos ligados em continuadamente investir nos nossos patrimónios, mas de facto hoje em dia temos cada vez mais de manter aquilo que é o foco da sustentabilidade das pessoas, do nosso capital humano, que é um dos nossos maiores capitais. E esta tem sido a nossa preocupação. Tem sido pegar naquilo que é esta prioridade em sermos cada vez mais atrativos, fortes naquilo que é o reconhecimento e a reputação e muito sólidos numa cultura madura na retenção e desenvolvimento dos talentos para desenvolver
organização, desenhando inúmeros modelos, práticas, que considero boas práticas, de gestão de proximidade com as pessoas, nas mais diversas dimensões, que nos permitam, obviamente, aqui também ser inovadores. E eu adoro a palavra inovação. Os nossos prémios de inovação, só por si, têm um mote que me apaixona. Porque eu acho que é isto que a hotelaria hoje em dia tem de fazer. Para se aproximar, para se diferenciar e para estar cada vez mais reputada com outros inúmeros setores de atividade que tenham essa dignificação e tenham essa reputação e, ao mesmo tempo, até contribuem menos para aquilo que é o resultado bruto do país, não é? Portanto, aquilo que me importa nesta fase de campeonato mesmo é trabalhar num ambiente em que as pessoas se sintam verdadeiramente envolvidas e, para isso, partilhadas com aquilo que é o nosso projeto, com aquilo que é o nosso sonho, aquilo que é a nossa missão, a nossa cultura e com aquilo que é eu diria, a nossa própria projeção para o futuro. E esse envolvimento faz-se com a partilha, com a informação e com uma gestão muito de proximidade. Acho que isto tem trazido aqui alguns frutos nas artes do reconhecimento, como falou, e vai, de sermos um great place to work, sermos um dos melhores lugares para trabalhar em Portugal e recentemente também, até numa área que particularmente nos orgulha por aquilo que é diferenciador e também inovador. Por tudo aquilo que temos vindo a construir na parte do well-being e da saúde profissional, em que dividimos isto em várias dimensões. A saúde profissional para nós é todas as nossas estratégias que desenhamos, implementamos, acompanhamos e envolvemos com as nossas pessoas ao nível da saúde mental, muito falada e muito explorada, sobretudo naquela fase catastrófica para a hotelaria, que foi a fase do Covid e dos confinamentos. Mas que já na altura nós trabalhávamos muito por questões da resiliência, por questões daquilo que é a pressão, por questões daquilo que é o desgaste e daquilo que hoje em dia passa a ser também uma das questões mais prementes na relação com o cliente, mesmo ao nível das soft skills e daquilo que é a gestão emocional. Eu ainda fui daquelas pessoas que acreditou ainda na altura que a pandemia transformasse as pessoas num regime de maior humanização. Enganei-me. Aquilo que as pessoas se transformaram, sobretudo os nossos clientes, e nós trabalhamos muito ou diretamente com o cliente ou com quem o faz, sendo que de facto os níveis de intolerância vieram muito mais acelerados, o que nos preocupa e que nos acarreta a responsabilidade de acompanhar de uma forma diferente aquilo que são os meios, os recursos junto das nossas pessoas para ultrapassarem este tipo de ou bloqueios ou até desafios e sentirem-se mais preparadas do ponto de vista até das soft skills. Mas trabalhamos muito a parte da saúde mental, mas em complemento trabalhamos também muito tudo o que tem a ver com a saúde física, a saúde social, que para nós é crucial, e a saúde financeira. Portanto, trabalhamos aqui 4 dimensões que nos permitem criar aquilo que é o ânimo e o estímulo para o trabalho, no modelo do engagement, que é uma palavra que nem toda a gente gosta, mas naquilo que é as pessoas sentirem-se bem com o nosso projeto, sentirem-se bem com a nossa casa, sentirem-se ligadas e cruzadas com aquilo que é a nossa missão e o nosso projeto, fazendo com que, obviamente, depois, em avaliações que nós vamos acompanhando ao longo do ano, também nestas mais diversas dimensões, conseguimos ter aqui algum retorno, não só ao nível da satisfação, do sentimento de pertença e do orgulho, que para nós são fatores aqui cruciais naquilo que é a relação da empatia e do bem-estar, organização como um todo, mas sobretudo naquilo que depois são a diminuição do absentismo, como aqui o Francisco falava, naquilo que é, para mim e para todos nós que trabalhamos no setor da hotelaria, uma preocupação diária, que é a gestão e a retenção dos talentos, por conseguinte, fazendo com que os indicadores de turnover também cada vez mais se reduzam e também, obviamente, avaliar aquilo que está na base da sinistralidade dos acidentes de trabalho, onde somos aqui também rigorosos naquilo que é, quer na avaliação da frequência dos acidentes de trabalho, quer até na avaliação da gravidade dos acidentes de trabalho, daquilo que depois pode aqui impor à organização absentismos mais demorados com todos os custos que nós aqui, todos conhecemos. Portanto, todas as práticas ao nível das estratégias sociais que nós levamos a cabo, não só ao nível da saúde mental, da saúde física, da saúde social,
da saúde profissional, mas também no leque de todas as dimensões que abraçamos ao nível da diversidade, da equidade, da inclusão, que obriguem a este envolvimento, a este encruzamento energético com as pessoas e a organização e as pessoas, trazem depois aqui um retorno daquilo que tem sido um investimento por paixão, e vou acabar esta primeira intervenção como comecei, por paixão, que não tem nada por detrás daquilo que são, obviamente, outros tipos de estímulos. Mas, obviamente, que estes reconhecimentos, por um lado, são um sinal de orgulho para toda a equipa, obviamente, que hoje em dia também nos colocam aqui numa visibilidade, não só a nível nacional, mas a nível internacional, de interesse, o que para nós também é bom, porque eleva aquilo que é o sentimento de entrega de cada uma das nossas pessoas. E, por outro lado, acrescenta aquilo que eu acho que também os prémios devem acrescentar, que é um sentido de responsabilidade das organizações, de todos nós, de cada vez mais apontarmos as nossas estratégias a curto, médio e longo prazo para fazer, se calhar, não mais, mas cada vez melhor. E ao termos aqui um setor focado em estratégias sociais positivas, e não só sociais, mas em estratégias positivas, eu acho que estamos todos aqui a trabalhar por um caminho de sustentabilidade, de visibilidade, e que eleva, sem dúvida, aquilo que é a dignificação e a reputação do nosso setor de atividade e que, por outro lado, pode vir a contribuir para aquilo que é uma maior atratividade de recursos humanos para colaborarem no nosso setor. Portanto, eu acho que este também é um dos objetivos que cada um de nós deve ter em mente quando abraça a inovação e quando abraça boas práticas de gestão. E agora eu queria só fazer aqui um parênteses, porque eu estive a ver o terceiro snapshot que foi lançado pela HP, que foi partilhado pela HP, e estava a ver que, de facto, o terceiro trimestre, que já temos números bem fechados, foi um terceiro trimestre muito positivo para o setor, e isso aí é já de destacar, porque realmente, no momento em que vivemos, sabemos que nem sempre é fácil, e é um setor também com muita competitividade, e sabemos que estão a emergir agora novas geografias também que querem competir com a nossa, como é óbvio. Mas agora, e eu recordo-me de uma conversa, e fazendo a ligação, recordo de uma conversa que nós tivemos que tinha que ver também muito com o tema de uma correta e de uma gestão do talento, que às vezes nem sempre é fácil neste setor. Nós sabemos que tradicionalmente o setor da hotelaria, e é isto que eu acho que é de facto destacar, o setor da hotelaria é um setor que tradicionalmente é um setor mais clássico, onde sabemos que estes aspectos, e eu aqui se calhar queria também pedir um pouco ao Vítor que pudesse partilhar algumas das práticas que levam a cabo, porque nós já percebemos que, do ponto de vista de impacto, isso é impactante, porque falou aqui em palavras que eu acho muito interessantes, que é o tema do aumento da produtividade, a redução do absentismo. Portanto, todas essas iniciativas que o Intercontinental tem levado a cabo, de facto, promovem um conjunto e são resultado de um conjunto de iniciativas que vocês levam a cabo. Sem querer esmiuçar muito, eu gostava que me partilhasse algumas dessas práticas, porque eu sei que são bastantes, também para quem nos está aqui a ouvir, perceber um bocadinho até onde é que vocês já foram, porque eu tenho tido a felicidade nos últimos anos de visitar alguns hotéis, e sei que aquilo que vocês fazem, sem primor, e acredito que muitos outros também o façam, mas de facto é distintivo. Portanto, se pudesse, Vítor, dar aqui também um bocadinho mais de contexto para quem nos está a ouvir, eu gostaria muito. Pode ser? Claro que sim, e de facto falar aqui sobre o que é a hotelaria em si, toda a gente sabe, portanto, é um setor que e compete-nos a nós transformar este setor naquilo que é uma realidade interessante, portanto. Mas, como tudo na vida, eu acho que a palavra interessante aqui até se enquadra, porque, e muitas vezes aqui falamos sobre isso, porque eu, a partir do momento em que deixar de ter interesse, tenho que ter a noção clara de que vou ter muita pouca gente a querer colaborar comigo. Portanto, eu acho que passa por aí um bocadinho o desenho daquilo que tem sido o nosso processo. É criar dinâmicas super interessantes que, obviamente, agreguem e acrescentem valor, seja ao nível financeiro, seja ao nível das habilidades, seja ao nível das competências, seja ao nível do projeto de vida aos nossos colaboradores. Portanto, eu acho que cada vez mais
tudo aquilo que nós fazemos passa muito por aquilo que é, sim senhora, a inovação, sim senhora, aquilo que é a agregação de mais-valia para quem trabalha connosco e, por outro lado, sobretudo, na área daquilo que é os interesses, muito correlacionado com a motivação. As nossas práticas passam por 2 níveis. Passam por aquilo que satisfaz os trabalhadores e aqui na parte da satisfação estamos a falar dos básicos. Portanto, estamos a falar de tudo aquilo que são as condições básicas na contrapartida daquilo que é a entrega de cada um por cada uma das suas áreas de intervenção ao nível das responsabilidades, tarefas, empowerment, etc, etc, etc. Sabendo que nesta parte da satisfação trabalhamos imensas condições de trabalho. Portanto, eu acho que aqui é importante que as pessoas hoje em dia sintam-se integradas numa unidade hoteleira ou numa empresa que se preocupa com aquilo que são as condições. E aqui temos feito aqui também alguns trabalhos super giros e super inovadores, e depois vou-vos falar, se tiver tempo, de um novo projeto que agora abrimos a semana passada, que é a nossa Innovation Lab. E vim aqui por causa do Innovation, acho que é de interesse partilhar com isso. Porque já não temos sala de formação, portanto, e falo já, nós deixamos de ter a sala de formação e criamos um espaço em que o céu é o limite, mas queremos as pessoas com os pés na terra, porque é importante. E então, em vez de terra, temos relva, portanto, o chão é todo em relva e temos mesmo as nuvens e a projeção. E não há mesas, portanto, não é uma sala de formação tradicional, porque não queremos romper com tudo aquilo que são as tradições, não é? E queremos ser diferenciadores. E então, temos uma sala perfeitamente versátil, em que aquilo que se espera são conversas de qualidade, focadas no futuro, na inovação, na partilha, exatamente no desenvolvimento. Mas falávamos das condições e naquilo que somos muito robustos a nível da parte da satisfação das pessoas. E depois, sobretudo, aquilo que nos preocupa para chegar onde temos vindo a chegar e queremos continuar ainda a acelerar este processo, é trabalhar naquilo que motiva as pessoas. Por isso é que nós nos dedicamos, acho que 80%, esta é quase uma regra que eu aqui imponho aos meus colegas de direção, nesta tónica da gestão da proximidade, que 80% do nosso trabalho hoje em dia tem que ser focado naquilo que influi a motivação das pessoas que dependem de nós, ou com quem nós, sem elas, não conseguimos ser o que somos, para que depois se revista naquilo que é a nossa profit chain, nas experiências aos clientes. Portanto, trabalhamos muito ao nível da liderança, porque acreditamos que tudo na empresa começa pela liderança, e a liderança é que proporciona aquilo que são chamadas as experiências mais positivas ou não aos nossos colaboradores. Em função dessas experiências, há aquilo que são os indicadores de compromisso, de engagement mais fortalecidos ou então mais afastados, e em função dessa experiência que nós provocamos aos colaboradores a nível motivacional e compromissos que fazemos com eles a curto, médio e longo prazo, em 3 áreas que para nós é crucial, em que todos têm espaço para crescer, todos têm espaço para marcar a diferença e todos têm espaço para pertencer naquilo que é o respeito pelo direito à individualidade e à personalidade de cada um. Tudo isto trabalhado é o que vai influenciar a experiência aos nossos clientes. Portanto, e é em função dessas experiências aos nossos clientes é que eles acabam por fidelizar mais ou fidelizar menos, e quanto mais clientes fidelizados nós tivermos, mais profitabilidade ou mais sustentabilidade financeira vamos ter. Portanto, na nossa cadeia de entendimento de negócio, tudo começa ao nível da liderança, do espírito da liderança e das competências utilizadas ao nível da liderança, na influência destes 2 grandes indicadores, que é a satisfação por um lado e a motivação por outro. Portanto, e é aqui que nós trabalhamos a parte do desenvolvimento, porque para reter pessoas hoje em dia, para reter talentos hoje em dia, só com projetos de crescimento e desenvolvimento. Portanto, sem essa capacidade de projetar na identificação das valências de cada um de nós aquilo que são oportunidades a curto, médio e longo prazo, com planos de suporte, com recursos e que, obviamente, com formação projetada de uma forma à medida, que hoje em dia fazemos até pacotes à medida, fazemos formação mesmo para as equipas. Quando nós fazemos formação às equipas, fazemos-lo de uma modo modular e à medida daquilo que é o conjunto das valências de cada uma das pessoas que integram essas mesmas equipas e, obviamente, naquilo que é a identificação de áreas a melhorar. Portanto... Vítor, diga-me só uma coisa. Há pouco tocou num tema que é particularmente querido ao Grupo AGAs e à AGAs Seguros, que é o tema da inclusão, da diversidade. Certo. Nós, na última vez que falámos, eu recordo-me que o Intercontinental tinha sensivelmente 180, 185 colaboradores e que já tinham na altura 17 nacionalidades. Sabemos que
enfim, a hotelaria e o setor neste momento carece muito desta diversidade, porque a imigração que estamos a receber, de facto, ela é hiper relevante, porque vos permite também dar uma resposta, porque se nós todos os anos crescemos de forma sustentada no número de noites, se todos os anos crescemos de forma sustentada no número de faturação, necessariamente também todos os anos temos mais carência de recursos humanos. Como é que olham para o tema da diversidade e inclusão, sendo que para nós ele também acaba por ser um gancho fundamental daquilo que é a estratégia de qualquer organização, porque só assim, respeitando a individualidade de cada um, é que podemos de facto ter empresas mais inovadoras e lá está. Isto é um tema que cruza muito também com aquilo que é o nosso propósito, que é dar esta perspectiva e esta partilha de boas práticas. O que é que nos pode dizer sobre isso? Sem dúvida. Desde a última vez que falamos, crescemos em matéria de dimensão e nesta unidade aqui de Lisboa já estamos com cerca de 220 trabalhadores, portanto, mas este crescimento, que acompanha também aquilo que tem sido o crescimento do negócio, faz com que também o número de densidades de não portugueses, portanto, de colaboradores não portugueses, tem vindo a aumentar. Eu lembro que há 10 anos falávamos aqui de um universo que andava à volta dos 5%, de 5%, há 5 anos andava já na média dos 10%, e o ano passado fechamos com 19, qualquer coisa por cento, ou seja, quase 20% da nossa população hoje em dia são colaboradores não portugueses. O que nos obriga aqui também a ser rigorosos naquilo que é o desenho de medidas, que passam por aquilo que são programas de onboarding, de integração, mas sobretudo por aquilo que são programas que nos permitam conviver com os mais diversos credos, com as mais diversas religiões, com as mais diversas nacionalidades, com as mais diversas culturas, em comunhão perfeita com o todo. Portanto, há uma técnica que nós temos vindo aqui a adotar, que não nos temos sempre muito mal, e nós criamos um calendário imenso de diversidade. Portanto, aquilo que passou a ser o Natal, o 25 de dezembro, passou a ser o 25 de dezembro, e o Natal não é para uma população, pronto, que hoje em dia anda aqui nos 75%, 80%, não é? Todos os outros fenómenos e todas as outras celebridades são também marcadas ao longo do ano. Portanto, como é que nós aqui, apesar de sermos rigorosos neste projeto de integração, acho que a integração e o acolhimento inicial é fundamental, não só para os colaboradores de nacionalidade não portuguesa, mas para todos aqueles que integram este leque da diversidade e que integram as nossas empresas. Portanto, são processos que nós acompanhamos a 30, 60, 90 e até aos 180 dias, com planos muito concretos e muito bem definidos e muito partilhados, com mentoring, com coaching, também com aqui alguns champions que nos acompanham, com os departmental trainers. Mas esta questão da diversidade levou-nos a criar o chamado calendário da diversidade, não importa nada de partilhar com todos vocês, se o quiserem, onde passamos a marcar de uma forma muito permanente aquilo que é a celebração das diferenças de cada um. E quanto mais celebramos as diferenças de cada um, mais todos conseguem ter também uma percepção nas artes daquilo que, ao nível da personalidade e da individualidade de cada um, diz respeito, nas artes do reconhecimento, mas sobretudo nas partes do respeito mútuo. Portanto, este é o nosso desafio, é dar a conhecer, partilhando e celebrando. Ao nível de inclusão, trabalhamos também aqui com projetos sociais de grande interesse naquilo que tem sido a integração social e profissional de pessoas com deficiência. Portanto, isso também tem sido aqui... Por parte da altura partilhou alguns exemplos práticos. Tem sido também aqui uma alavanca daquilo... Vitor, infelizmente o nosso tempo está a acabar, temos que ir para a última questão. Isto passou muito rápido, mas dizer-lhe que tem sido um prazer também acompanhar muito de perto as vossas iniciativas, e isso agora transporta-me para a minha última pergunta, que de facto... O Intercontinental, na terceira edição, foi de facto menção honrosa do Prémio Inovação e Prevenção da AGA Seguros. Sabemos que, conforme disse no início, que estes prémios são relevantes para a organização, mas a minha última pergunta é, tudo bem, estamos a falar de uma distinção num setor que nem sempre, quando estamos a falar nestes projetos de âmbito nacional, sabemos que a hotelaria nem sempre aparece, porque esta é a realidade, acho que não há como a esconder, e nós temos já um histórico, e sabemos que isso de facto é um dado objetivo, mas de que forma é que este tipo de reconhecimentos são relevantes para vocês? Porque já me falou no tema da responsabilidade, eu já retive aqui o tema da responsabilidade, porque também vos obriga cada vez mais a manter estes níveis bem altos, mas como é que vocês olham para este tipo de reconhecimentos? Eu olho com um estímulo, eu olho sempre com muito estímulo, e acho que aqui a AGAs tem feito um trabalho soberbo, e acho que, a acompanhar o trabalho soberbo da AGAs,
a própria Associação de Hotelaria de Portugal também tem sido aqui um ponto de grande dinamismo naquilo que é o impulsionamento das empresas do nosso setor, no alargar daquilo que é a partilha das práticas que nós fazemos. Porque eu conheço imensas unidades hoteleiras, imensas companhias, nós não somos exceção naquilo que fazemos, porque eu sei que há muitos pares que são brilhantes na maneira como constroem boas práticas, seja ao nível da responsabilidade social, seja ao nível da sustentabilidade ambiental. Acho que quanto mais nós, unidades hoteleiras, dermos a conhecer a nível nacional e não só, a nível até de uma projeção internacional, aquilo que nos vai distinguindo no leque de implementação e acompanhamento e avaliação de algumas boas práticas de gestão e através, nomeadamente, aquilo que depois acaba por ser a chancela dos prémios, estamos todos aqui a trabalhar para aquilo que é um elevar de reputacional e da dignificação do setor. E acredito eu que isto vai trazer aqui outra vez uma captação de interesses de pessoas que estejam noutros setores de atividade para voltar à hotelaria, pessoas que entretanto pensavam em sair do setor da hotelaria e que ficam muito mais resistentes a uma possível mudança em deixar o setor de atividade, e que vai ser também para aqueles que estão ainda numa fase académica um estímulo naquilo que é um sentimento de percepção do que acontece em hotelaria. E eu acho que é importante, e falar aqui um bocadinho na parte académica também tem um impacto muito grande, porque todas aquelas pessoas que acreditam, nós temos a obrigação de educar os nossos filhos. As escolas têm o compromisso de formar gerações, mas depois aparecem as empresas que transformam a sociedade. E quando as empresas assumem este papel, que é um papel que está em cada um de nós, em transformar a sociedade, que seja uma transformação positiva na sociedade, por vicissitudes daquilo que são práticas ou de excelência ou reconhecidas por aquilo que trazem resultados de eficiência e de sustentabilidade. Muito bem, que excelente mote. E agora aqui até apelo não só ao Intercontinental, como a todos os convidados que de facto deem a conhecer as vossas boas práticas do setor, porque para nós é muito importante, não só pela parceria muito forte e já antiga que temos com a HP, mas também porque acreditamos realmente que são um setor que tem muito a partilhar, não só dentro do setor, mas também naquilo que será a economia nacional. Bom, eu só queria terminar dizendo que houve aqui palavras que eu retive: paixão, inovação, a gestão de reconhecimento, o aumento da produtividade e a mais responsabilidade. Portanto, tudo isto de facto são de facto palavras-chave para o tema da prevenção e a gestão do risco, uma correta gestão do risco. E, portanto, a mim, Vítor, agradecer-lhe também aqui pessoalmente e também em nome da AGAs por se ter disponibilizado a ter esta nossa conversa. Foi Obrigado, um prazer Paulo. revê-lo. E pronto, e passar a palavra então ao Julião para que possa de facto fazer aqui o fecho da sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia e obrigado, Paulo e Vítor. Obrigado também pela vossa conversa. Foi de facto bastante animadora e muito energética, diria, e pela paixão. Mais uma vez também obrigado pelo testemunho, Vítor, daquilo que partilhou connosco, e parabéns também pelos resultados que tem tido. Mas queria naturalmente começar por dar uma palavra de agradecimento ao nosso parceiro AHP, na pessoa da doutora Cristina Precisa Vieira, bem como aos meus colegas, Francisco e Paulo, e também, como já referi, ao Dr. Vítor Silva, pela energia e paixão dos vossos testemunhos. No fundo, e para mim ficou claro, além das palavras que o Paulo referiu, sem sombra de dúvidas que as pessoas são de facto o maior ativo das empresas, e hoje, se dúvidas houvesse, ficou bastante claro. Neste webinar falámos de algo essencial para o setor hoteleiro, falámos de prevenção e análise de risco. Ficou claro que num setor que recebe e cuida de milhares de pessoas diariamente, antecipar e minimizar riscos não é apenas uma necessidade operacional, é um compromisso com a segurança e com a excelência. E eu quero reforçar o reconhecimento do vosso trabalho, a resiliência, a inovação e a capacidade de adaptação que vemos na hotelaria portuguesa são de facto inspiradoras, seja para nós, o setor segurador, seja também para os outros setores. E é precisamente para reconhecer e valorizar esse compromisso que, com a inovação e com a prevenção, que lançámos este Prémio Inovação e Prevenção da AGA Seguros. Vamos este ano na 5ª edição, e com este prémio queremos destacar as melhores iniciativas que estão a transformar a forma como prevenimos riscos e criamos ambientes mais seguros.
E aqui a chamada de atenção para todos, para, como a própria doutora Cristina referiu ao início, para passarem a palavra, se têm um projeto ou se conhecem um projeto, uma ideia inovadora, uma prática que possa inspirar o setor, este é o momento de a partilhar. As candidaturas já estão abertas e queremos conhecer a vossa história. Não deixem escapar esta oportunidade de ver o vosso trabalho reconhecido, e já vou falar um pouco sobre o reconhecimento, e fazerem parte desta rede de inovação que começámos há 5 anos atrás. O reconhecimento através do Prémio Inovação e Prevenção traz vantagens para os participantes e para os vencedores, especialmente no setor hoteleiro, desde logo o prestígio e a credibilidade, como também foi referido na introdução inicial. A diferenciação competitiva, uma vantagem competitiva porque a implementação destas medidas, de facto, traz benefícios, como o próprio Francisco comunicou e partilhou, benefícios internos e até de envolvimento das equipas, a potencial de expansão e sustentabilidade, também foi referido aqui pelo Dr. Vítor Silva, portanto, e claro, uma oportunidade exclusiva de networking que proporcionamos e também creio que ficou evidente no retrato do vídeo que mostramos durante a apresentação. Portanto, a hotelaria sempre foi e continuará a ser um sinónimo de hospitalidade e excelência, e eu acredito que juntos podemos continuar a fazer e garantir que também é sinónimo de inovação e segurança, e contamos convosco para construir este futuro. A melhor forma de proteger o futuro é inovar, e é inovar já, no presente, e este prémio não é apenas um troféu, é uma oportunidade sim de marcarem a diferença no setor, inspirar outras empresas e garantirem que a inovação e a prevenção, de facto, fazem parte da hotelaria. E estas eram as minhas mensagens. Contamos muito convosco para fazerem parte deste caminho que começámos há 5 anos. As candidaturas estão a decorrer até ao final deste mês. A candidatura é muito simples. Está aqui no nosso chat o link, para que vocês certamente já o consultaram, e contamos com a vossa participação, com o vosso entusiasmo, e de facto queremos ter muitas candidaturas do setor da hotelaria, que era um excelente sinal e um sinal de reconhecimento do bom trabalho que está a ser feito em Portugal. O meu sincero, e em nome da AGA Seguros, o meu sincero obrigado a todos pelo vosso tempo, e contamos convosco nas candidaturas e, quem sabe, claro, no dia D, que é o dia do Prémio Inovação e Prevenção, no evento em que saberemos os candidatos e os premiados nas categorias de pessoas, património e ambiente. O meu obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado e bom dia a todos. Com licença.